Abra sua Bíblia, por favor. E se alguém ao seu lado não tem um exemplar, estenda o seu. Esse é um texto que a gente poderia recitar de cor, mas por reverência à palavra de Deus, nós sempre abrimos, nós sempre consultamos diretamente no livro, porque o nosso livro-texto é a Bíblia. A fonte de autoridade do sermão é a Bíblia. Algum tempo atrás, aqui nessa cidade, um pregador disse que iria pregar, mas não precisava da Bíblia naquela hora. Precisava apenas de um cântico que a igreja entoava com regularidade. Nós não fazemos isso. Nós não meditamos nos cânticos, nos hinos. Nós meditamos na palavra de Deus, porque essa é a fonte de autoridade do pregador. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar nesta hora. Pai, nós te suplicamos a tua bênção nesse instante. Orienta o pregador naquilo que ele vai falar. Que os seus lábios sejam instrumentalizados pelo Santo Espírito. Que a pregação, como disse Lloyd Jones, seja lógica em fogo. Abençoe os corações dos crentes, para que sejam despertados no seu ânimo em participar desta campanha e desta obra gloriosa pela qual Jesus deu a sua vida. E permita que aqueles que estão aqui hoje à noite e que ainda não conhecem o teu amor, sejam persuadidos pelo teu Espírito na aplicação da palavra. Que haja fé neste lugar para crer em Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. A congregação vai assentar-se. João 3,16 é o coração da Bíblia. É o texto áureo das Escrituras Sagradas. Se você vai começar a ler a Bíblia, recomendamos que você comece por João 3,16. Se você já leu a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você sabe que toda mensagem evangélica ela converge para João 3,16. Esse texto é o resumo da obra que Deus tem realizado e quer realizar aqui neste mundo. João 3,16 são as palavras que Jesus proferiu no seu ministério e particularmente para um homem chamado Nicodemos. Quando Jesus profere essas palavras, Jesus está revelando, não somente para ele, mas para todos nós e para o mundo inteiro, como que se processa o amor de Deus. E somente Jesus teria capacidade, porque Jesus conhece a mente de Deus Pai, e portanto somente Deus Filho poderia decifrar para nós o grande e espetacular amor de Deus. Há duas coisas importantes neste verso. Primeiro, a simplicidade deste verso. Eu sei que isso pode parecer paradoxal, porque é um verso que resume toda a mensagem evangélica. Um verso que, segundo Lutero, é o Evangelho em miniatura, é a Bíblia em miniatura. Dizer que ele é simples. Ele é simples porque até uma criança pode codificá-lo. Este é o primeiro verso que uma criança aprende quando chega à igreja. Esse foi o primeiro verso que eu aprendi de cor aos 8 anos de idade e até hoje não me esqueci dele. Ele é simples porque ele sintetiza aquilo que Deus quer realizar no mundo. Essa é a mensagem de Deus ao mundo. Deus está comunicando através de Jesus o seu amor por toda a humanidade. Mas note que este verso não é apenas simples, ele é profundo, porque nele converge toda a mensagem da Bíblia. Lutero disse que não existe na Bíblia um verso cuja amplitude, cuja exaustividade seja manifestada como nesse verso. Esse verso expressa toda a mensagem da Bíblia. Como disse pastor João Marcos, se a Bíblia fosse perdida, mas ainda fosse mantido esse verso, isso já seria suficiente para convencer as pessoas acerca do amor de Deus.
Se houver algum dia dificuldade para traduzir a Bíblia inteira para uma determinada língua, mas se for possível traduzir esse verso será suficiente para conduzir as pessoas à fé em Deus e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos olhar nesse texto? Esse verso ele pode ser seccionado em 7 partes distintas. E cada uma delas tem um significado importante. Isso mostra como esse verso, que parece tão simples, ao mesmo tempo é complexo. Esse verso vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, a origem desse amor, porque diz o texto, porque Deus amou. E quando Jesus disse que Deus amou, Jesus está apontando para nós a origem, onde surge este amor. O amor surge em Deus, porque é da natureza dele amar. Note que 1 João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia não diz apenas que Deus sente amor. João, o evangelista, o mesmo que escreveu este evangelho, vai dizer que Deus, na sua essência, é o amor. E aqui há 2 verdades que você precisa entender quando pensamos na origem deste amor. Primeiro, a eternidade desse amor. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos ama, segundo Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Deus nos amou quando nada existia, quando esse mundo não era uma realidade a não ser na mente e no coração de Deus. Esse é um amor que perpassa não apenas a nossa história, mas antes da história e antes do próprio tempo. Esse amor tem origem em Deus. Esse Deus que nos ama com um amor eterno. E aqui existe uma coisa importante para você entender. Deus amou a todas as pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os estofos. Esse amor é o amor de Deus, que permanece desde antes da fundação do mundo e que nos acompanhará mesmo por toda a eternidade, porque nós seremos objetos do seu amor por toda a eternidade. O que é extraordinário nesse amor eterno de Deus é que Deus é capaz de amar até o objeto da sua ira, porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus Cristo, sobre ele está a ira de Deus, mas até sobre aquele sobre quem está a ira de Deus, ainda o amor de Deus por ele pulsa de uma forma indelével. Segunda coisa importante é que esse amor de Deus, que tem origem em Deus, é um amor incondicional. Deus não nos ama por aquilo que a gente faz. Deus não nos ama por aquilo que nós somos, mas apesar de quem nós somos. E se há uma verdade que a gente aprende no Evangelho, é que não existe nada que eu possa fazer para Deus deixar de me amar. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar ainda mais. Deus me ama simplesmente. É inexplicável esse fato, mas seu amor é incondicional. Ele ama até mesmo as pessoas más, as pessoas ruins, as pessoas pelas quais jamais nós nutriríamos qualquer sentimento positivo, porque o amor de Deus é assim. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas note que o texto continua, porque Deus amou o mundo. E aqui nós temos a segunda verdade acerca desse amor. É quanto à sua extensão. A quem Deus ama? Deus ama a todos. Deus ama todos os povos. Deus ama todas as nações. Deus ama todas as etnias. Deus ama pessoas de todas as línguas. Deus ama aquelas pessoas que estão nos lugares mais remotos do mundo, aonde talvez a civilização não tenha chegado. Essa é a abrangência do amor de Deus. O amor de Deus alcança a todas as suas criaturas. O amor de Deus é abrangente, ele ama o mundo. E quando a Bíblia usa a palavra mundo, a Bíblia não está falando do cosmos, desse universo que foi criado por Deus. Quando a Bíblia usa a palavra mundo, a Bíblia está se referindo às pessoas deste mundo, inclusive aquelas que ainda estão vivendo no pecado. Deus as ama de uma forma extraordinária. Deus tem um amor tão profundo por elas, que ele é capaz da maior extravagância, como enviar o seu próprio filho para que elas sejam salvas do pecado. Billy Graham, pregando no congresso que foi realizado na Suíça, na cidade de Lausanne, em 1974,
abriu aquele congresso missionário declarando que o coração de Deus, ele pulsa pelo mundo inteiro. Agostinho disse que Deus ama cada pessoa no universo como se elas fossem as únicas que precisassem ser amadas. Pense comigo nisso. Existem hoje no mundo aproximadamente 8,2 bilhões de pessoas, mas Deus ama a cada uma individualmente. Esse é o amor de Deus, é o amor que Deus tem pelo mundo. Esse amor que é nutrido por pessoas que carecem e precisam conhecer da sua graça. A terceira coisa que esse texto vai apontar para nós é a intensidade do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Note que na língua grega nós não temos os superlativos. Na língua portuguesa nós dizemos boníssimo, grandessíssimo, belíssimo. Nós temos os superlativos. Na língua grega não existe os superlativos. Então Jesus fez uma junção de palavras. Ele criou um termo nesta hora para tentar descrever para nós a intensidade e o tamanho do amor de Deus. Ele disse de tal maneira. Na verdade, ele cunhou essa palavra. Ele juntou algumas expressões gregas para tentar exprimir para nós, em língua humana, o tamanho do amor de Deus. Note que o amor de Deus ele é tão grande e ele é tão inescrutável para nós, que o apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios 3, dos versos 14 a 21, ele disse, por esta causa eu dobro os meus joelhos. E por que Paulo estava orando? Paulo disse que estava orando pelos crentes de Éfeso, para que eles pudessem compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Paulo disse que por nós mesmos não somos capazes de descrever o amor de Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo. Esse amor que é tão largo que é capaz de alcançar todas as pessoas em todos os lugares. Esse amor que é tão alto que é capaz de levar os homens à presença de Deus. Esse amor que é tão profundo que é capaz de alcançar aquele que está no lamaçal do pecado. E esse amor que é tão profundo que é capaz de alcançar mesmo aqueles que são inalcançáveis. Esse é o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus ele é inexprimível em língua humana. O poeta disse que se os céus fossem papéis, se os mares fossem tintas, se todas as hastes fossem penas e todos os homens fossem escrivãs, e ainda assim tentassem escrever o amor de Deus, jamais conseguiriam. Porque o amor de Deus é assim, ele é inescrutável, ele é de tal maneira. Em quarto lugar, Jesus vai apontar para nós a prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Note você, mais uma vez, que amor não é sentimento. Amor é uma atitude. E esse amor que Deus tem por nós, ele não se exprime apenas com palavras. Deus não escreveu nas nuvens, eu amo vocês. Seria muito simples para ele fazer isso. Deus, ele prova seu amor, ele dá uma prova efetiva de que nos ama. Há pessoas que conhecemos, com quem dialogamos, e algumas delas dizem assim, eu acho que Deus não me ama. Elas querem uma prova do amor de Deus, pois a prova do amor de Deus já foi dada. A Bíblia diz que Deus nos deu o seu Filho. Romanos 5,8, a Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 João 4,10, João, mesmo apóstolo que escreve este evangelho, disse que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, e ele disse, é nisto que está o amor de Deus. O amor de Deus se revela por aquilo que ele nos dá. E note que ele não nos deu um anjo simplesmente para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que ele nos deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Eu li há muitos anos atrás a história de uma família que estava atravessando um tempo dificílimo, de muita fome, e a única alternativa para que eles se salvassem e salvassem os filhos era a venda de um deles. Eles tinham 4 filhos. Se eles vendessem um dos filhos como escravos,
eles poderiam manter a família alimentada. Acontece que eles precisavam escolher qual dos filhos eles venderiam como escravo. Então se sentaram e começaram a pensar: qual dos filhos venderemos? E a mãe disse: não o primogênito. O primogênito me lembra muito você, meu marido. O marido disse: o segundo filho também não, porque esse me lembra você. E o terceiro não, o terceiro ele tem um temperamento muito próximo ao meu coração, não quero vendê-lo. E o quarto, caçula, não, eu não posso abrir mão do caçula. Moral da história, eles resolveram morrer juntos, mas não queriam abrir mão de um único filho. Deus não entregou um dos seus filhos, Deus entregou o seu único filho. Quem aqui seria capaz de abrir mão de um dos seus filhos, sobretudo para morrer por pessoas más? Deus nos deu o que Ele tinha de mais caro, Ele nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E veja por quem Ele deu. Ele deu pelos pecadores. E não apenas deu pelos pecadores, mas vejam a forma pela qual Ele deu. A Bíblia nos diz que Deus nos deu o seu Filho para que Ele se esvaziasse da sua glória, para que Ele abrisse mão das suas prerrogativas de Deus, para que Ele vivesse neste mundo em pele humana, para que aqui Ele sofresse, para que aqui Ele fosse humilhado e por fim Ele fosse morto em uma cruz. Ele que era bendito nos céus, aqui foi considerado maldito entre os homens, porque todo o nosso pecado foi imputado a Ele. Aqui está a prova de que Deus ama você. Deus para não destruir você, Deus para não castigar você, Deus para não esmagar você, diz Isaías 53:10, que ao Pai agradou moer o próprio Filho. Para não moer você, Ele moeu a Jesus Cristo. Aqui está a grande prova do amor de Deus por você. Talvez você tenha vindo aqui esperando de Deus uma prova espetacular. Se Deus me curar, se Deus fizer isso ou aquilo outro, Ele prova que Ele me ama. Ele não precisa dar essa prova a você, porque a maior prova Ele já deu, enviando Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Em quinto lugar, olhe comigo o texto, a abrangência deste amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Aqui está a abrangência do amor de Deus. E há duas verdades que você precisa divisar comigo no texto sagrado. Primeiro é que o amor de Deus, ele é um amor universal. Mas preste atenção, o amor de Deus é universal, mas ele não é universalista. O amor de Deus não é dado indiscriminadamente para que todas as pessoas sejam salvas, mas somente aqueles que nele creem, porque a fé é a condição essencial para que alguém seja salvo. Cristo não morreu para que todas as pessoas sejam salvas. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Efetivamente, aquilo que lembramos sempre: o sangue de Jesus foi vertido na cruz e nenhuma gota dele foi derramada inutilmente. Ele morreu por aqueles que haveriam de crer, e todo aquele que crê está inserido nesse contexto universal. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo que Deus amou os brasileiros, os americanos, os chineses, os europeus, enfim, pessoas de todo o mundo. E em todo o mundo, pessoas hão de crer em Jesus Cristo e serão alcançadas pela sua graça. Em segundo lugar, essa salvação que é oferecida por causa do amor de Deus, ela é exclusiva. A Bíblia diz: é todo aquele que nele crê. E quem é esse nele? Esse é Jesus Cristo. Se você não colocar a sua fé em Jesus, você perecerá, porque a salvação foi colocada tão somente na pessoa dele. Em 2 Timóteo 2,5, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o único Salvador. Aliás, ele mesmo declarou isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é exclusiva. Isso significa que não é Jesus mais os santos, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais isto ou aquilo outro, é somente Jesus Cristo. A salvação é exclusiva nele. A abrangência, ela tem a sua contingência neste fato.
Só por meio de Jesus e somente aqueles que creem nele serão efetivamente salvos. Em sexto lugar, olha comigo o texto, o propósito desse amor de Deus. Porque diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está nos dando um alerta. Ele está dizendo que existe uma realidade no porvir em que muitos perecerão. Jesus está levantando a ponta do véu e revelando para nós a existência na eternidade de um lugar de castigo eterno que nós conhecemos como o inferno. Há pessoas que não acreditam no inferno. Há pessoas que imaginam que o inferno é uma invenção da igreja para assustar as pessoas. Há pessoas também que imaginam que, sendo Deus um Deus de tanto amor, jamais fará com que pessoas pereçam na eternidade dentro do inferno. Essas pessoas concebem um Deus diferente daquele que a Bíblia explica. O mesmo Deus que é revelado como um Deus de amor na Bíblia é revelado também como um Deus justo. Faz parte da natureza de Deus a justiça. E a Bíblia diz que ele julgará os homens. Aliás, se você olhar atentamente para o texto, verá aqui em João 3,16 que aquele que nele crê não perecerá. Mas diz o versículo 18 que aquele que não crê, esse já está julgado. E se você olhar um pouquinho mais adiante no verso 36 deste mesmo evangelho, capítulo 3, verso 36, Jesus vai dizer que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, para que você não pereça, Deus manifestou o seu amor objetivamente através da pessoa de Jesus Cristo. E em sétimo e último lugar, olhe comigo a dádiva desse amor. Diz assim o verso 16 deste capítulo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a dádiva desse amor. Deus quer dar a você, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. E entenda que a vida eterna não é apenas uma vida que nunca acaba, porque a existência e o perecimento no inferno também será eterno. As pessoas que estarão no inferno, elas sofrerão por toda a eternidade. A Bíblia diz que ali é o lugar onde o fogo não se apaga. Ali é o lugar onde o bicho não morre, como diz a palavra de Deus. É um lugar de sofrimento eterno. Quando a Bíblia está falando de vida eterna, a Bíblia está falando muito mais de uma existência que nunca se acaba. Em João 17, versículo 3, Jesus, na oração sacerdotal, disse que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus e a Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Isso significa que a vida eterna é dinâmica, a vida eterna é abrangente, ela é extraordinária. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus Cristo, seu Filho. Isso mostra que Deus é inesgotável em seu ser. Sabe o que você vai estar fazendo no céu daqui 1 bilhão de anos? Conhecendo a Deus e a conhecendo o seu Filho. Sabe o que você vai estar fazendo no céu daqui 1 trilhão de anos? Conhecendo a Deus e conhecendo a seu Filho, porque eles são inesgotáveis em seu ser. A vida eterna é esta comunhão perene com o Pai e com o Filho, e o nosso desfrutar desse conhecimento pleno. Mas eu preciso terminar. Há duas coisas que a gente precisa considerar quando pensa no amor de Deus. Primeiro, que esse amor ele precisa ser correspondido. A Bíblia está dizendo que Deus ama você. A Bíblia diz que Deus já deu uma prova de que Ele amou a você, de que Ele enviou Jesus Cristo para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Uma vez que Ele já manifestou o seu amor, endereçou o seu amor a você, agora é a hora em que você precisa corresponder a esse amor. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, ele diz como que alguém pode desprezar uma oferta como essa. Como que escaparemos desprezando uma tão grande salvação como esta? Você não pode desprezar a oferta de Deus.
Você tem que aproveitar esse amor e corresponder a esse amor, fazendo a entrega pessoal da sua vida a Jesus Cristo. E a segunda coisa importante é que esse amor de Deus, ele precisa ser compartilhado. Nós temos uma mensagem, precisamos compartilhá-la. Precisamos completar a missão que Jesus entregou para a sua igreja. Em 2033, nós vamos completar 2000 anos de cristianismo. Vai ser uma grande celebração, mas haverá um constrangimento nessa celebração de 2000 anos. É que a missão que Jesus confiou aos discípulos e à sua igreja ainda está longe de ser completada. Existem no mundo hoje mais de 8 bilhões de pessoas e mais da metade delas nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo e da salvação em Jesus Cristo. Note você que quando o presidente americano John Kennedy faleceu, vítima de um assassinato, em 12 horas o mundo inteiro já sabia dessa notícia. Quando o Papa João Paulo II faleceu, em 3 minutos o mundo inteiro já sabia. Pois Jesus morreu há quase 2000 anos atrás e mais da metade do mundo nunca ouviu a respeito disso. Nós precisamos compartilhar esta mensagem para que a missão seja completada. Em uma tribo, havia um jovem muito inteligente, perspicaz, muito comunicativo, muito ativo. E a sua tribo tinha a expectativa de que um dia ele assumiria o posto de líder daquela tribo. Ele seria o cacique daquela tribo. Acontece que aquele moço adoeceu. E na sua enfermidade, todos fizeram o máximo para que ele fosse curado da sua enfermidade, mas ele estava cada dia pior. Até que um dia ele perguntou para sua mãe: mamãe, o que vai acontecer comigo depois da minha morte? E a sua mãe dizia: meu filho, eu não sei. Eu não tenho respostas para isso. E ele insistia: mamãe, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Eu não sei, eu não tenho respostas para isso. Alguns anos depois da sua morte, chegou àquela tribo um missionário, anunciando Cristo e a salvação, anunciando a bem-aventurança do céu para aquele que crê em Jesus Cristo. E aquela mãe, ouvindo aquele pregador, correu em direção a ele com os olhos marejados de lágrimas, com a seguinte pergunta: há quanto tempo o senhor sabe disso? E a segunda pergunta: por que não veio antes comunicar a nós esta verdade? Meu filho morreu sem saber o que estava reservado para ele na eternidade. Há muitos que estão perecendo e morrendo sem conhecer sobre a eternidade, perecerão por toda a eternidade, porque estamos longe de completarmos esta missão. Anunciar Cristo e fazer Cristo conhecido é a missão prioritária da igreja neste tempo. É o momento de nós investirmos o melhor do nosso talento, é a hora de investirmos o melhor dos nossos recursos. Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da Índia, aliás, da África, ele disse que na obra de missões nós precisamos investir as nossas orações, precisamos investir nos nossos recursos e a nossa própria vida. É nisso que a missão vai se completar. E a minha oração aqui hoje é que o amor do Pai possa despertar amor em nós por aqueles que precisam ser alcançados pela boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Congregação, por favor, feche seus olhos por um instante. Dirijo minha palavra a você que é crente como eu em Jesus Cristo. Lembra você que a missão que Cristo deu aos discípulos, Ele não deu apenas àqueles discípulos, Ele deu a cada um de nós. Essa tarefa é sua, é minha, é da Igreja Batista Cristo Salva. Fazer Cristo conhecido em todo o mundo é a missão e a responsabilidade nossa. Deus vai cobrar das nossas mãos a perdição de muitos que não conhecem o Evangelho por causa de negligências nossas. Então, meu desafio a você é que Deus desperte em você o desejo de participar efetivamente dessa obra. E a você que está aqui, que não conhece a Cristo como seu Salvador pessoal, é que agora, conhecendo o amor de Deus, a verdade sobre o amor de Deus, você corresponda à iniciativa de Deus. Vamos orar juntos nesta hora. Vamos pedir a Deus que Ele desperte em nós o amor pela obra missionária,
que Ele faça arder na vida dessa igreja a chama missionária. E digo a vocês que onde há avivamento, há um ardor sendo despertado para a obra missionária. Precisamos orar pelos jovens da igreja. Precisamos orar por novas vocações missionárias. Mais do que enviarmos dinheiro para os campos, a maior glória para uma igreja é enviar dos seus membros aqueles que vão pregar Cristo aos povos que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Vamos orar por isso agora. Peço para você curvar a sua fronte. Vou pedir para o Renato orar mais uma vez, pedindo a Deus essa bênção para a vida de nossa igreja. Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, porque nós não deixamos de estar na Tua presença em todos os momentos, nós Te adoramos e Te bendizemos. Rogamos que venha acender em nosso coração a chama do amor pelas almas, que não seja somente as palavras que saem dos nossos lábios, mas que seja, Senhor, as atitudes que nós colocamos em fazer a Tua obra, em socorrer aquele que está necessitado. E eu digo nesta noite, Senhor, aquele que está necessitado de salvação, aqueles jovens, Senhor Jesus, que estão afastados da Tua casa, aqueles que ainda não conhecem, usa com poder e autoridade a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Usa, Senhor, a vida de cada jovem, da liderança dos jovens, da liderança do louvor, da nossa liderança, a vida do meu pastor, Senhor, que tem ensinado a Tua palavra, de uma forma, Senhor Jesus, que aquece os nossos corações e nos faz lembrar daquilo que Tu tens colocado como finalidade para nós fazermos. Te peço também, Senhor, que durante essa semana que se inicia, que possamos ter na nossa consciência essa chama acesa de fazer missões. Fazer com a nossa vida, Senhor Jesus, colocando diante do Teu altar. Fazer com as nossas contribuições, mas também fazer, Senhor Jesus, orando por aqueles que já estão no campo e por aqueles que vão ao campo missionário para fazer a Tua obra. E que seja o meu vizinho o campo missionário, que seja o meu amigo da faculdade o campo missionário, que seja a minha família, aqueles que ainda não Te conheçam, que não Te conhecem, o campo missionário. Que seja no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar onde o Teu Espírito nos conduzir, que seja ali um campo missionário. E que possamos abrir os nossos lábios e falar do Teu amor, da Tua graça. E que almas sejam transformadas, Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, porque Tu tens todo o poder. Enche-nos da Tua graça. Dai-nos, Senhor Jesus, experiência com Teu Espírito Santo, que possamos nos prostrar diante de Ti, não somente por alguns minutos, mas reservar muito, Senhor Jesus, do nosso tempo para falar contigo e ouvir, Senhor Jesus, as Tuas diretrizes e fazer conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Senhor. Usa os nossos braços, as nossas mãos, o nosso caminhar, o nosso falar, para a glória do Teu nome. Que arda em nosso coração, não somente nessa igreja, mas em cada lugar onde a Tua palavra é ministrada. Que venha arder a vontade de fazer a Tua obra, Senhor, com dedicação, com graça, porque o Teu nome será glorificado nesse lugar. E eu já Te louvo e agradeço e engrandeço o Teu nome, porque nós já sentimos, Senhor, o Teu trabalhar dentro desta igreja. Nós podemos sentir o toque, Senhor Jesus, das Tuas mãos em nossa mente e em nosso coração, avivando e nos despertando para a oração, para o jejum, para o compromisso contigo. Que essa chama não se apague, ó Deus, mas que possamos estar sempre diante de Ti, reconhecendo a nossa debilidade e com humildade pedindo a Tua graça. Guia-nos nessa semana, com os nossos filhos, com a esposa, com tudo que viemos a fazer, seja para a glória e louvor do Teu nome. Abençoa com rica bênçãos dos céus a cada um dos meus irmãos, para a glória do Teu nome. É a oração que Te faço humildemente, crendo na Tua resposta, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.